Que RWA é uma das maiores narrativas que a gente tem no mercado cripto, a gente já está cansado de saber. É uma porta de entrada para grandes institucionais que está vindo aí no mercado cripto, como a gente está vendo ao longo desse ano e desse ciclo, para ser mais específico. Então, por isso que hoje eu vou trazer 5 criptomoedas para você se aprofundar ainda mais e conhecer esses ativos que têm muito potencial dentro dessa narrativa de RWA. É isso mesmo, família. Hoje eu vou trazer 5 ativos para você conhecer dentro da narrativa de RWA. Vamos começar do maior para o menor, mas não quer dizer que um é melhor que o outro, até porque a narrativa de RWA tem subnarrativas que você precisa entender um pouquinho mais. Mas antes, mais nada, já prepara o bloco de notas porque vai ter muito conteúdo e bora! Se você é aquele investidor no mundo cripto que acredita que fundamentos definem o sucesso de um projeto e é isso que a gente tem que observar em cada projeto do mercado cripto, infelizmente, venho te dizer que você está equivocado. O mercado cripto, ele demonstra diversas vezes que a dinâmica dele é totalmente diferente e a gente tem outras questões que precisamos observar para ver o sucesso de um projeto. E principalmente, as narrativas é o que demonstra pra gente o caminho do projeto, se ele está certo ou não. Narrativas é algo um pouco complexo de se entender, mas depois que você está dentro do mercado fica muito mais simples. E basicamente, narrativas são ideias, histórias, crenças que moldam as visões dos investidores no mercado cripto em cada ativo. Então não é à toa que depois do lançamento do ChatGPT e da evidência ali da tecnologia de inteligência artificial, refletiu no mercado cripto como uma grande narrativa à inteligência artificial. Então, ativos do mundo real, em um ambiente de regulamentação e tudo que a gente viveu no mercado cripto, não é à toa refletir em ser uma das grandes narrativas que a gente vai vivenciar dentro do mercado. Então, por isso que depois que a gente entende essa dinâmica, fica muito mais fácil entender se a gente está no caminho certo ou não. E então, aprofundando em uma das maiores narrativas que a gente tem dentro desse mercadão cripto, a gente consegue observar que RWA é muito abrangente. Então, dentro dela, a gente tem subnarrativas, assim como é a narrativa, por exemplo, de DePIN, que eu vou deixar um vídeo ali para você estar assistindo e conhecer mais ativos dentro dessa categoria. Mas, basicamente, galera, no mercado de RWA, onde eu estou observando um dashboard que consegue pegar um overview do mercado de RWA, a gente tem, por exemplo, as segmentações da tokenização do Tesouro Norte-Americano. Então, por exemplo, se eu quero obter um rendimento que provém ali do Tesouro Norte-Americano, a gente já tem aplicações que eu consigo acessar esse tipo de rendimentos por meio do mercado DeFi. A gente tem também ali Global Bonds, que basicamente são as dívidas aí dos países. Então, dívidas dos Estados Unidos, que também são rendimentos que diversos investidores têm acesso, agora a gente já tem a possibilidade, dentro do universo descentralizado, acessar eles. A gente tem o setor de crédito privado, commodities, ações, crédito carbono, até mesmo equity privado. Isso é o que está demonstrando aqui dentro desse dashboard. A gente pode ver inúmeros projetos de outras narrativas ainda, subnarrativas, né? Porque tudo a gente tá falando do RWA. Então, por isso, galera, que entender como é que funciona essa narrativa também traz pra gente uma melhor visão em cima dos projetos que realmente estão caminhando para um sucesso dentro da narrativa. E sem enrolação, o primeiro ativo que eu venho trazer para você estar conhecendo é a Ondo Finance. Ondo Finance, a gente até fez um vídeo recente no canal de uma análise fundamentalista de como o projeto funciona, mas basicamente ela é um dos maiores projetos hoje dentro dessa narrativa. Não em tamanho de capitalização de mercado, mas de impacto dentro da narrativa mesmo. É um projetinho que quer basicamente trazer dois tipos de produtos, um dólar que tem uma rentabilidade atrelada por conta ali de movimentações entre bancos e custodiantes, e até mesmo outro ativo que acessa rendimentos do Tesouro Norte-Americano. Então isso daí é muito interessante. É um dos projetos ali que está trazendo a narrativa mais em evidência dentro do mercado. Ela é um ativo que praticamente desde o seu lançamento só valorizou, e quem assistiu o nosso primeiro vídeo falando sobre 5 ativos da narrativa de RWA conheceu a Ondo antes mesmo do seu lançamento. Então por isso que quem segue os Insalubres, quem é inscrito aqui no canal, não perde nenhuma oportunidade. Recebeu grandes investimentos de fundos de investimento conhecidos no mercado cripto, Pantera Capital, Coinbase, entre outros, como a própria DCG, Shima Capital, CMS Holdings. Então, grandes fundos, cara, gosta também aí desse ativo, e até mesmo a BlackRock tem Ondo Finance em sua carteira. Tudo isso dentro de um ativo que tem 1,4 bilhões de capitalização de mercado. Ele é um ativo grande já, mas, cara, a gente vê um futuro muito brilhante ainda. Se ela entregar 5, 6, 7, até mesmo 10 vezes de valorização, não vai ser algo super surpreendente pra gente. Então, por isso que a gente vê um bom potencial. E até mesmo, olhando o seu cronograma de emissão de tokens, realmente tem bastante token para vir a mercado. Porém, os desbloqueios relevantes
relevante só vai ser ano que vem. E mesmo assim, com o desbloqueio, a depender do momento do mercado, pode ter certeza que isso daí não vai impactar tanto diretamente. E até mesmo nessa subnarrativa ali da tokenização do tesouro norte-americano, acesso a esse tipo de rendimento, cara, a Ondo Finance é a principal. Não tem comparação com nenhum outro tipo de projeto. Então, realmente, se você não conhece Ondo Finance, cara, eu acho que você nem tá olhando o mercado cripto. O segundo projetão é a Centrifuge. Centrifuge é um projeto também conhecido até no mercado cripto. Porém, a gente passou por uma desvalorização tão severa que o tamanho que ela tinha agora praticamente está em tamanho de gema. E isso é muito interessante porque tem oportunidade aqui. Ela é um projeto que, diferente da Ondo Finance, ela está na subnarrativa de RWA no setor de crédito privado. Então, ela oferece empréstimo para empresas ou até mesmo players institucionais utilizando ferramenta do mercado DeFi. Então, isso acaba sendo muito interessante. Tanto é que chamou a atenção de grandes fundos de investimentos também, Galaxy Digital, Coinbase, The Spartan Group, a própria Circle, por exemplo, investiram na Centrifuge. Então são grandes apoiadores desse projeto. Levantou aí 33, quase 34 milhões de dólares. E como eu falei, cara, ela passou por uma desvalorização muito grande, mas também ela foi um ativo ali que tocou as suas minas de 14 centavos e atingiu 1,20 praticamente. Então desempenhou muito bem. E sua capitalização de mercado, 220 milhões de capitalização de mercado. É um ativo que por pouco ele não está na categoria de geminha. E até mesmo, comparando ali com outros projetos dentro da mesma subnarrativa de RWA, a gente vê que a Centrifuge ela perde somente para Figure, que basicamente também é um projeto que não tem sua criptomoeda. Então é muito interessante a gente observar, porque em números a Centrifuge é super relevante, mas em capitalização de mercado ela é muito pequenininha ainda. Em questão do seu cronograma de emissão de tokens, ela já está melhor do que a própria Ondo Finance. Ela já está partindo para os seus finalmente, entre aspas, porque o cronograma de emissão final dos seus tokens é em 2026, mas ela nasceu em 2021. Então por isso que, olhando o tokenomics dela e pressão de venda que pode partir por algumas entidades que possuem Centrifuge, é bem menor do que a Ondo Finance. Então por isso que acaba chamando mais atenção de um projeto que tem uma baixa capitalização como ela. Nosso terceiro ativo é a Goldfinch. Goldfinch tem seu token GFI, que hoje está no ranking de 243, e é um ativo muito interessante, só que é um concorrente direto também da Centrifuge, que foi o último ativo que a gente conheceu. Também tem a capitalização de mercado bem semelhante, 222 milhões de dólares de capitalização de mercado, só que ao contrário da Centrifuge, ela tem uma ferramenta diferente, onde a galera que solicita empréstimo dentro da Goldfinch, ela tem aí uma opção também para a gente pegar ali juros fixados, juros pré-fixados, basicamente. A gente já conheceu outros projetos do mercado cripto que também traz ferramentas semelhantes, mas dentro de RWA, a Goldfinch é a principal que oferece essa ferramenta, obviamente. Porque quando a gente vai pegar em números, galera, dentro aqui da narrativa de RWA, de crédito privado, ela perde, por exemplo, da Centrifuge, da Maple, que vocês vão conhecer, e ela tá lá depois da própria Maple. Então, assim, se a gente for parar para analisar, ela perde em números, mas ela tem uma ferramenta diferente. Então, chamou a atenção de grandes fundos de investimento, a 16Z, Coinbase também está aportando nesse projeto, tem outros fundos bastante grandes conhecidos no mercado cripto, levantou 37 milhões de dólares, até a quantidade de dólares de capital que eles conseguiram arrecadar em rodadas de financiamento também foi bem semelhante da Centrifuge. Em termos ali de desempenho do ativo, cara, ela foi um ativo que, para quem conheceu aqui junto com os insalubres, conseguiu surfar boas valorizações. No final do ano passado ela estava 39 centavos, atingiu mais de 6 dólares, para você ver, foi praticamente 20 vezes valorização, e ela era muito, muito pequena mesmo. Galera, assim, na faixa de 40 milhões de capitalização de mercado, ou até muito menos do que isso. Então, por isso, novamente, se você não é inscrito aqui no canal, para de vacilar, meu parceiro. E mesmo assim, galera, 222 milhões de capitalização de mercado, tem a Centrifuge, que é bem equiparado, cara, a GFI, ela chama atenção por conta daquela ferramenta que eu falei pra vocês. Só que um outro ponto negativo comparado à Centrifuge também é a questão do seu vesting, onde a saúde do vesting da Centrifuge chama muito mais atenção, pois o cronograma de emissão aqui da GFI tá nos 49%, e ela tem o cronograma para finalizar em 2028, 2 anos a mais praticamente. Nosso quarto ativo dentro dessa narrativa é a Maple, token MPL, hoje no ranking de 302, então ela tem uma capitalização de mercado menor do que os outros ativos que a gente viu, hoje está aí a praticamente 20 dólares. Ela é, galera, um ativo ali que está dentro da subnarrativa de RWA, também no setor de crédito privado.
Só que diferente ali da Centrifuge, Goldfinch, ela tem uns números um pouco diferentes e eu vou mostrar para vocês aí no decorrer. Só que primeiro, cara, também chamou a atenção de grandes fundos de investimento, só que um pouquinho menos, porque eles investiram ali 6,4 milhões de dólares, contra 38, 37 dos outros ativos que a gente viu. Polychain Capital, The Spartan Group, Circle foram quem aportaram, os principais que aportaram nesse projeto. Depois a gente tem a Framework, entre outros fundos de investimento já conhecidos do mercado cripto. E em questão aí de ativo, ela nasceu lá para meados de 2022, visitou o fundo lá em 2023 e, cara, em termos de valorização, eu vou falar para vocês, ela fez aí um movimento até que interessante, saiu ali na faixa dos 4 dólares mais ou menos, tocou praticamente 35 dólares, então foi uma valorização muito forte. Devolveu tudo, mas de qualquer forma, algo que me chama a atenção é o seguinte, ela hoje tá perdendo, por exemplo, ali para a Centrifuge, como eu mostrei ali no ativo da Centrifuge. Só que, cara, historicamente a Maple sempre ganhou da Centrifuge. Atualmente que a gente tá presenciando isso. Então, para vocês terem ciência, a Maple já emprestou praticamente quase 2 bilhões de dólares. Só que ativamente hoje ela tem 171 milhões. Já a Centrifuge, ela emprestou 604 milhões de dólares e hoje ativamente ela tem 286 milhões de dólares emprestado. Então, a Maple sempre ganhou, como eu falei para vocês novamente. Só que nesse caso é um ativo que está menor atualmente. Então 154 milhões de dólares. Então ela tem bons catalisadores. É menor do que os outros ativos que eu falei para vocês. Mas novamente reforçando. Eu não estou comparando aqui qual é melhor, qual é pior. Mas eu estou apresentando os projetos mais fortes dentro da narrativa de RWA. Por último, não menos importante, tem ela. Reality Network. Uma queridinha aqui do canal que a gente já trouxe há muito tempo para vocês. Quem acompanha teve a oportunidade de pegar ela lá nessas faixas de preço a 30, 40, 15 centavos de dólar. E hoje ela tá 1,23, já atingiu praticamente ali 3 dólares e 20 centavos. Então ela entregou uma alta muito exponencial mesmo, família. Só que não caia no erro de acreditar que ela tem 8 milhões de capitalização de mercado. Ela é um ativo que já tem lá os seus 40, 50 milhões de capitalização de mercado. Só que como muitas informações tokenomics é obscura partindo dela, que também é um ponto negativo, muitos sites e plataformas que demonstram as informações está errado, infelizmente. Mas a gente já perguntou nos grupos da Reality e até mesmo fez alguns cálculos e chegamos a esses 40, 50 milhões de capitalização. Diferente dos outros projetos, a Reality, ela tá dentro da narrativa de RWA, só que da subnarrativa de equity privado. Então, basicamente, ela consegue tokenizar edifícios ou até mesmo aí construções civis e distribuir rendimentos ali para os investidores. Então, por isso que a gente chama ali do setor de equity privado. Mas basicamente, cara, por ela trazer essa ideia bastante interessante, chamar bastante atenção, fazer trabalhos com grandes influentes do mercado cripto, ela conseguiu aí catalisar bastante. Por isso que ela entregou uma alta tão exponencial. Então, ela é um ativo que muitos investidores mesmo consideram ela como uma geminha. Então, por isso que a gente tem que observar ela de perto. Ela não tem catalisadores de grandes investidores que aportaram nesse projeto, mas a visibilidade dela está muito grande. Então, como ela tem uma capitalização de mercado muito baixa, obviamente, até mesmo a exposição em cima dela vai ser mais baixa ainda. Mas, novamente, tudo isso aqui é só conteúdo para vocês estudarem. Projetinho que chama atenção, já trouxe bons lucros pra gente e a gente continua vendo um excelente potencial para ele. Então você acabou de conhecer 5 projetos dentro da narrativa de RWA. Nenhum é melhor do que o outro. Todos têm capitalizações de mercado diferentes, alguns têm subnarrativas diferentes, os que têm a mesma subnarrativas possuem ferramentas diferentes. Então por isso que cabe a você entender qual faz mais sentido para você e aprofundar. Nunca que isso aqui seria uma dica de investimento, mas sim dicas de estudo para vocês. E nunca parem de procurar as oportunidades, porque querendo ou não, essa narrativa ainda é nova no mercado cripto e a gente tem uma brecha muito grande para bons projetos crescerem e aparecerem e performarem muito bem. Por isso que a gente continua trazendo análise de gemas dentro da nossa live de membros. Então se você não é membro, cogite, porque outros ativos de menor capitalização de mercado na narrativa de RWA, a gente sempre vai trazer primeiro por lá. Então passa aqui na descrição e cogite se tornar um membro do canal. Mas basicamente é isso. Se você gostou, deixe esse like, ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. Também deixe aqui nos comentários outra moedinha da narrativa de RWA que você gostaria que os insalubres trouxessem aqui no canal. Mas de qualquer forma, tamo junto, um forte abraço para você, uma excelente semana e falou!